bem. Então, a quem eu não tinha cumprimentado antes, sejam bem-vindos, bem-vindas. É com muita satisfação que a gente está recebendo vocês aqui no Ciama para mais uma noite de estudos e de busca do conhecimento, da compreensão do que é a vida e de como nós podemos nos transformar, nos melhorar a cada dia, para buscarmos aí sim a verdadeira evolução, que é a nossa missão, né? Então, vamos nos desligando do mundo lá de fora, fechem um pouco os olhos, relaxem, respirem mais lentamente, para esquecer todas as atribulações do dia a dia e abrirem a mente e o coração aos assuntos que nós vamos estudar aqui hoje, para que eles possam mais facilmente serem compreendidos. Pedimos a proteção dos guardiões da casa, a licença e o apoio dos nossos mentores, os mentores da casa, os nossos mentores pessoais e de todo o grupo de espíritos amigos que nos auxiliam nos trabalhos aqui da Sociedade Espírita Amanhecer. Que tenhamos uma boa noite de estudos e que possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Que assim seja. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos. Essa primeira meia hora a gente vai abordar o Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém, durante algum comentário, tiver alguma dúvida, por favor, façam. Não saiam daqui com dúvidas. E a segunda meia hora a gente vai estar abordando o Livro dos Espíritos. Então, a gente está na página 168, perdão, 168, no parágrafo onde diz, ele é bom. Ele é bom. O homem do bem é meu. O homem do bem? Perdão, ele é bom, deixa eu ver aqui. Aqui é o homem do bem. Ele é bom. Ah, tá aqui embaixo. Bem embaixo. Ah, tá. Ele é bom, humano e benevolente. Isso, obrigado. Nós estamos falando do homem de bem, né? Então vamos lá. Ele é bom, humano e benevolente, para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho ou seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, nós estamos justamente falando sobre o homem de bem. A doutrina espírita, ela fala muito sobre a caridade e aprendemos que a verdadeira caridade não é dar dinheiro, dar comida, dar roupa. A verdadeira caridade é o perdão das ofensas, é a benevolência para com o próximo e a indulgência das imperfeições. O perdão faz com que nós nos livremos do mal. Vou explicar. Alguém me agrediu, alguém me roubou, alguém marcou o meu corpo com uma cicatriz, com uma agressão física. Como é que eu vou poder perdoar essa pessoa se cada vez eu olho no espelho e eu vejo essa cicatriz? Ou se ela me arrancou um braço, uma perna,
ou me colocou numa cadeira de rodas, como é que eu vou perdoar essa pessoa se todo dia eu lembro dela quando olho no espelho, ou, enfim, não preciso nem olhar no espelho muitas vezes? Perdão não significa que eu concorde com o que ela fez comigo. O perdão não significa que eu a absolvo daquilo que ela fez comigo. Mas eu perdoando ela, eu me livro do mal, daquele ódio, da raiva que eu sinto dela. Não é fácil. Perdoar não significa esquecer. Até porque eu olho no espelho e não vou conseguir esquecer o que aquela pessoa me fez. Mas perdoar significa relevar. E nós só podemos e conseguimos realmente perdoar quando nós compreendemos a nossa jornada aqui na Terra como espíritos imortais. Não como seres humanos num corpo físico. Porque o corpo físico, ele tem uma data de validade. Nascemos, vivemos e morremos. E ninguém vai ficar aqui num corpo físico eternamente. Então, o nosso corpo físico tem uma data de validade. Mas o nosso espírito, ele é imortal e ele vai carregar para as outras dimensões consigo aquilo que nós aprendemos aqui. Então, se eu compreendo que eu me conectando a uma pessoa com raiva, com ódio, é como se eu assinasse um contrato. Contrato de raiva. Eu assino um contrato de raiva com aquela pessoa. E isso me mantém conectado a ela por muitas reencarnações. E isso explica quando muitas vezes nós vemos uma pessoa estranha se aproximando de nós e a gente diz para outra pessoa, meu santo não cruzou com o dela. Por que será que o teu santo não cruzou com o dela? O que aconteceu em outra vida se você está conhecendo ela neste momento? Será que em outra vida você não assinou um contrato de raiva, de ódio, de vingança? E se a pessoa devolve para ti, ela está assinando embaixo de você que está concordando com esse contrato de ódio, vingança e raiva. E essas duas almas, esses dois espíritos, ficam ligados por várias reencarnações. Às vezes os dois reencarnados, um agredindo o outro, um perseguindo o outro, um fazendo mal para o outro. Às vezes um reencarnado e o outro desencarnado. E aí o desencarnado se torna obsessor. Aí o papel se inverte, porque a lei de Deus de amor, justiça e caridade, ela é para com todos. Então, os papéis se invertem. Quem estava reencarnado passa a desencarnar e quem estava desencarnado passa a reencarnar. E como eu assinei aquele contrato lá atrás de ódio, vingança e raiva, eu me torno um obsessor daquele reencarnado. Porque eu quero dar o troco. E isso muitas vezes acontece durante várias reencarnações. 4, 5, 6. E Deus vai usando de todas as maneiras as possibilidades para que essas duas rasguem esse contrato de ódio, a raiva e vingança. Muitas vezes são necessários nascerem como gêmeos. Por que nascerem como gêmeos? Porque 9 meses já tem que ficar um do ladinho do outro. E a mãe sendo, como se diz, a pacificadora dos dois. E se isso não resolve, esses gêmeos ainda querem mal um para o outro, muitas vezes podem vir de novo, mas como siameses, grudados no mesmo corpo, até que esse contrato seja rasgado ou queimado. Essa é a verdadeira caridade, o perdão das ofensas, a benevolência com o próximo, fazer o bem ao próximo, não só materialmente falando, mas podendo emprestar um par de ouvidos, um abraço, um sorriso, uma conversa.
E a indulgência das imperfeições é eu enxergar um defeito em alguém e não espalhar esse defeito para outras pessoas. Para que outras pessoas que não viram o defeito daquela pessoa também comecem a observar e falar daquela pessoa. Essa é a verdadeira caridade que nós possamos fazer com as pessoas. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Então, eu gostaria de ser perdoado, eu gostaria que as pessoas fossem boas, pacientes, tolerantes comigo. Por que eu não posso, então, perdoar, ser bom, paciente, tolerante para com os outros? Esse é o verdadeiro homem de bem. Eu vou fazer aos outros que eu gostaria que os outros fizessem comigo. Só que eu não preciso ficar falando para Deus e todo mundo, eu fui benevolente com o cara lá. Eu fui indulgente com o fulano de tal. Não. Faça no silêncio da tua alma. Faça só para ti. O homem lá em cima está vendo. Jesus está vendo. Deus está sabendo do que você está fazendo. Não é a sociedade que tem que nos retribuir o bem que nós fazemos ao outro. Na realidade, a retribuição vem de Jesus, vem da espiritualidade maior, que quando nós desencarnarmos, aí sim vamos estar realmente recebendo de volta os gozos, da vida eterna. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Quantas vezes a gente condena alguém? Eu estou falando para vocês, eu não estou lembrando de coisas que eu faço e já fiz. Porque nesse instante a minha consciência começa a me cobrar. Mas quantas vezes a gente aponta o dedo para alguém, critica alguém, passou 5, 10 minutos, se a gente observar, a gente está fazendo a mesma coisa. Então atire a primeira pedra quem nunca pecou. Foi dessa maneira que Jesus conseguiu livrar a mulher adúltera, que eles queriam lapidar ela, queriam apedrejar ela. E aí Jesus chegou na hora e disse, então, vocês querem apedrejar ela? Tire a primeira pedra quem não tem pecado, quem nunca errou. Devagarinho, um foi soltando uma pedra, outro foi soltando uma pedra, e quando viu não tinha mais ninguém para apedrejar ela. Porque Jesus, quando ele veio, ele encarnou, ele veio para nos mostrar a moral e a ética. E os ensinamentos dele tocam a nossa moral e a nossa ética. Não as questões místicas, os milagres, as premonições, enfim, a vida pessoal dele, não. Jesus veio para nos mostrar realmente como devemos agir para com o próximo e para conosco mesmo. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem os colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Quantas pessoas vivem procurando os defeitos dos outros, E aí nós não sabemos por que pessoas nascem cegas. Deixa eu ver se eu acho o trecho aqui que eu acabei de ler, que fala justamente sobre por que pessoas, às vezes, há necessidade de nascer cegas. Porque se eu fico olhando a vida dos outros, eu estou usando esse instrumento que Deus me deu para o mal. Onde, na realidade, Deus me deu olhos para eu procurar o caminho do bem e enxergar as coisas boas e belas. E aí muitas vezes entra a lei da ação e reação, da causa e efeito. Você usou um instrumento que Deus lhe deu para o mal, você precisa perder ele temporariamente
para que quando você, como um espírito mortal, numa próxima reencarnação, recebê-lo de volta, possa aprender a usá-lo para o bem e não continuar usando para o mal. Então a cegueira nas pessoas é simplesmente uma consequência de atitudes equivocadas numa outra reencarnação. E aqui diz o seguinte: prometi no início deste livro proporcionar-vos esclarecimentos sobre os fatos bem pouco conhecidos entre vós, e passarei em seguida ao esclarecimento de um deles. A razão por que nascem crianças deformadas, isto é, em condições anormais em seu veículo físico. Ficais sabendo desde já, irmãos e amigos, que este fato não se deve em absoluto ao estado fisiológico nem psíquico de seus progenitores. Por muitas reencarnações, os pais se culpavam quando vinha um bebê com certas deficiências físicas, porque achavam que eles eram culpados por isso. E aqui deixa muito bem claro, não é problema genético. Lógico que existem alguns casos na medicina que há incompatibilidade. O Paulo pode até explicar isso, né? Existem, como também existem alguns fatores que poderiam ter um quê de culpa. Por exemplo, não era sabido disso, mas muitas crianças nasceram defeituosas, com um encurtamento de membros, às vezes até agenesia, por um anticoncepcional, que não tinha sido estudado adequadamente, que foi a talidomida, e encheu o mundo de pessoas com defeitos físicos, tá? Bastante, número elevado. Claro que quando foi descoberto, o medicamento foi proibido e assim por diante. Essas pessoas receberam indenizações, mas mesmo assim, se a gente for pensar, deve ter a participação de uma coisa predestinada. Vamos dizer. Existe um porquê, um para quê disso, mas não é uma culpa dos pais propriamente ditos por um erro de alguém responsável. Né? Então aqui justamente tira esse peso de cima dos progenitores, a quem tanto desgosto causa o nascimento de uma criança deformada ou defeituosa. Absolutamente este fato, ou talvez fenômeno, não é senão uma consequência do comportamento do espírito em encarnações anteriores, durante as quais terá praticado tais infrações às leis divinas, que ele próprio haja pedido ou aceito uma encarnação a mais em tais ou quais condições, para assim redimir-se das infrações, faltas praticadas. Né? Então, a doutrina espírita ela nos explica que tudo que acontece à nossa volta não é por acaso, é um castigo. Existe um porquê, um para quê das coisas estarem acontecendo. Então, se eu uso muitas vezes os meus olhos para ficar vigiando a vida alheia e difamando aquele que eu estou vigiando e perseguindo, que sejamos conscientes que isso pode ser me retirado numa próxima reencarnação, dependendo do grau de maldade que eu cometer para com a pessoa. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa melhor do que na véspera. Como é que eu vou trabalhar se muitas vezes eu não sei nem por onde começar? Né? Quantas vezes eu ouvi na minha adolescência, mesmo adulto, né? Trabalhe e sentir, tá, mas trabalhe e sentir, como é que eu vou começar se eu não sei nem por onde começar? Porque eu associava essa palavra trabalho ao trabalho que nós temos aqui, profissional, remunerado. Mas esse trabalho é uma luta que eu tenho comigo mesmo e não com a pessoa que está do meu lado, não com o meu vizinho, não com o meu parente, não com o meu amigo ou uma pessoa desconhecida. Essa luta é comigo mesmo.
Eu vou tentar explicar para vocês. Nós somos, nós somos como se fôssemos um castelo. E nesse castelo existem várias dependências. Muitas pessoas resolvem cuidar do castelo só por fora, pela aparência, mantendo ele bonito, pintado, lavado, o jardim arrumado, belas flores, mas é só aparência. Porque se eu começar a adentrar o castelo e começar a investigar dependência por dependência, eu vou descobrir que existe muita coisa para ser feita. E eu preciso ter coragem para não só limpar o exterior, como nós vemos pessoas que andam lindas, maravilhosas, homens e mulheres, exteriormente e fisicamente, mas por dentro não tem nada. E eu preciso ter essa coragem de adentrar esse castelo e começar a investigar, cômodo por cômodo. Em alguns cômodos eu vou encontrar sujeira, teias de aranha, animais, insetos, né? E vou até ficar assustado, porque eu me descuidei de determinado cômodo. Eu preciso limpar esse cômodo, porque se eu não limpar ele, eu não vou estar bem comigo mesmo. E se eu seguir adiante na investigação de cada cômodo do meu castelo, eu posso encontrar, às vezes, algumas portas trancadas. E até seres dentro daquele cômodo que defendem esse cômodo com unhas e dentes. Tá, mas são outras pessoas? Não. São minhas outras reencarnações. Meus outros eus. Minhas subpersonalidades. Que é melhor ser como um rei, como um príncipe, como uma princesa, uma rainha. Então eu preciso adentrar esse cômodo e enfrentar esses seres e esclarecê-los ou retirá-los dali. E se eu conseguir ir adiante, muitas vezes vou ver cômodos completamente vazios, nada de ruim, nada de bom, mas também eu posso encontrar cômodos limpos, agradáveis. E normalmente esses cômodos limpos, agradáveis, estão cada vez mais próximos de Deus. E onde eu vou chegar num cômodo onde eu vou encontrar Deus, que é a lei que está gravada na minha consciência, a lei divina. Como sempre escutava na religião, na igreja, as leis de Deus. E eu sempre pensava, tá, mas cadê as leis de Deus? Cadê as leis de Deus? Onde elas estão escritas? Os 10 mandamentos? Tá. Mas se falava muito mais do que só os mandamentos. Até quando eu entrei a doutrina espírita e descobri que as leis de Deus estão gravadas dentro de nós. Porque nós sabemos quando nós fazemos algo de certo e sabemos quando nós fazemos algo equivocado, errado. Então, quando eu encontro Deus neste cômodo e me entrego a Ele, eu começo a ficar mais calmo, tranquilo e paro com essa luta de eu comigo mesmo, que é o homem novo querendo entrar no castelo e o homem velho se defendendo a todas as custas, com armas, com tudo que ele pode, que ele não quer sair desse castelo, que somos nós. Então esse combate, ele deve ser conosco, mas nós devemos ter cuidado para nós travarmos esse combate também com benevolência
com indulgência e também com perdão. Porque muitas vezes, antes de alguém me perdoar, eu preciso me perdoar. Não basta querer o perdão dos outros se eu não me perdoo. Então aí essa luta começa a ser justa e não vai, como se diz, deixar cicatrizes no castelo. Não vou quebrar o castelo para poder vencer essa batalha, ou destruir o castelo. Então, muitas vezes eu também preciso ser benevolente comigo e também ser indulgente comigo. Não procura fazer valorizar nem seu próprio espírito, nem seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Então Deus nos empresta tudo que nós temos. Deus empresta a nossa moradia, Deus nos empresta o nosso corpo físico, Deus nos empresta as roupas que estamos usando, se nós temos algum carro, algum veículo, Deus nos empresta tudo. A riqueza, a fortuna, a inteligência, para ver como eu vou utilizar o que Deus está me dando. Mas uma vez mal utilizado, Ele pode me retirar no momento que Ele achar oportuno. Não para me castigar, mas para me ensinar a poder a utilizar aquilo que Ele me empresta, quando eu tiver de volta, para o bem e não para o mal. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Então, se eu utilizo o meu corpo de maneira equivocada, isso se explica porque muitas pessoas nascem com síndromes, com deficiências físicas, com deficiências mentais. Está aqui. Eu utilizei aquilo que Deus me emprestou de forma indevida. E eu vou ter que prestar contas para que quando eu tiver novamente isto, eu possa utilizar de forma equilibrada, serena e inteligente. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem um escrúpulo em cumpri-los conscientemente. Capítulo 17, número 9. Segundo literaturas, Hitler, quando provocou a guerra, só deixa eu terminar rapidinho, a gente encerra. Hitler, quando provocou, ou enfim, causou a Segunda Guerra Mundial, ele combateu os judeus, combateu a raça que ele achava imperfeita, combatia os negros, os homossexuais, os que tinham deficiências físicas. E segundo essas literaturas, depois que Hitler desencarnou, ele chegou ao mundo espiritual, ele descobriu que esses que ele perseguiu na última encarnação dele aqui na Terra eram seus soldados de uma reencarnação passada. Ele perseguiu seus próprios soldados, na qual ele comandava em outras
ou outra reencarnação. Olha como a divindade ela trabalha, né? Eu vou colocar os teus soldados numa posição diferente da tua para ver se você vai querer esmagá-los, vai querer subjugá-los e escravizá-los. E quando ele soube disso, realmente, aí o peso da consciência que já era grande ficou maior ainda. Então nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, se nós temos funcionários, colaboradores, para não subjugá-los, não escravizá-los. Porque esses justamente podem ser nossos afetos de outra reencarnação. E só pelo fato de eu ter poder, né, eu quero mostrar para eles o poder corrompe, o dinheiro corrompe. Porque se você quer conhecer a pessoa de verdade, dê poder a ela, ou tire o poder dela, e dê dinheiro para ela, ou tire o dinheiro dela. Aí realmente as pessoas vão mostrar realmente quem elas são de verdade. Para finalizar, o homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. A questão é, eu quero ser um homem de bem ou quero continuar sendo quem eu fui ou sempre fui? Querer ser de bem significa começar a enfrentar um conflito interno contigo mesmo, com você mesmo. Poder olhar no espelho e identificar suas imperfeições e dizer, a partir de amanhã eu vou começar essa batalha. E a gente só consegue vencer essa batalha se a gente trazer Jesus do nosso lado. Fazer junto com Ele. Não fazer por Ele e nem querer mostrar para Ele. Mas pedir para Ele descer do meu lado e pedir para que nós possamos fazer juntos, porque sozinhos nós não vamos conseguir. E a maior força, a maior arma que nós temos é a oração. A espiritualidade nos alerta o tempo inteiro sobre isso. Vamos orar, vamos pedir, sem cessar, sem desistir. Até porque muitas vezes eles querem ver até onde nós somos perseverantes, ou se nós desistimos no primeiro obstáculo que vem à nossa frente. Então, a partir do momento que eu começo a orar, eu trago Jesus para o meu lado, peço para Ele fazer junto comigo, eu acredito que essa batalha pode ser vencida sim. Não é fácil. E Ele também não prometeu que seria. Mas a gente consegue. Agora sim. Semana que vem os bons espíritas. Semana que vem os bons espíritas. Para as orelhas, né? Porque vai vir pro chão. O Livro dos Espíritos é a página 178, o item 517. Esse é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec e as respostas dadas pelo Espírito Verdade. Então, se alguém também tiver alguma pergunta, por favor, faça, não saia com dúvidas daqui. Estamos vendo sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Como os espíritos interferem em nossas vidas, né? E a pergunta é, de Kardec, há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la?
A resposta: certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição, mas não creiais em espíritos protetores do orgulho de raça. Né? Do orgulho de raça, muitas vezes a gente vê aqui na sociedade, na mídia, grupos, né, defendendo ou combatendo o racismo, negros, homossexuais, enfim. Não é nessa questão a proteção. A proteção é de uma família no sentido dessa família encontrar o caminho do bem, encontrar o caminho da fraternidade, a proteção dessa família para que ela possa encontrar o caminho da caridade e, principalmente, para que eles possam se entender. Porque acredito que só muda de endereço, porque toda família tem suas desavenças, seja entre irmãos, seja entre pais e filhos, seja entre casais. Então, esse espírito protetor, ele está ali para proteger essa família de espíritos involuídos que queiram fazer algum mal da qual essa família não cabe passar por esse mal, não é karma dessa família, mas eles permitem acontecer daquilo por aquilo que aquela família tenha que passar. Então, é um espírito que muitas vezes quer unir irmãos, quer unir casais, quer unir pais e filhos. Mas isso acaba acontecendo só se essa família introduzir no seu lar e permitir que Jesus entre no lar dessa família. Que o Evangelho, que nós podemos traduzir como a Boa Nova, possa entrar no lar dessa família, para que todos comecem a se afinizar. Porque a lei da reencarnação nos mostra que se no passado eu briguei com alguém, eu fiz mal a alguém, muitas vezes esse alguém está na minha família hoje. E eu continuo tendo dificuldades com ele, para poder me afinizar, poder entendê-lo, poder compreendê-lo e não agredi-lo, seja verbalmente, fisicamente. E isso só vai acontecer se nós chamarmos Jesus para junto de nós e permitirmos que Ele entre no nosso lar e através da inspiração, da intuição, Ele possa auxiliar a todos se afinizarem e não se degladiarem mais e continuarem levando o contrato que nós falamos anteriormente para outras reencarnações. Contrato de ódio, de raiva, de vingança. 518. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, o são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares? E a resposta: os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade, um povo. Há então sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. Então, essas coletividades são atraídos por espíritos que compartilham das mesmas paixões.
Serginho sabe. Futebol, né? Só vai atrair, né, espíritos que gostam de futebol entre pessoas que estão reunidas. Quem não gosta de futebol não vai se reunir para bater um papo sobre futebol. Ele vai para outro lugar. Como quem gosta, por exemplo, de ginástica artística. Quem não gosta não vai compartilhar o mesmo conhecimento e o mesmo interesse por uma coisa que ele não gosta. Só que nós temos que tomar cuidado que as nossas imperfeições, as nossas más tendências atraem espíritos das quais vibratoriamente são iguais a nós. De que maneira eu posso me proteger desses maus espíritos? Eu me elevando moralmente, eu evoluindo, eu olhando para dentro de mim, fazendo a minha reforma íntima. Né? Como muitas vezes eu falei já aqui, que eu comecei e ainda às vezes escapa, né, uma palavra, mas eu, quando alguém me falou isso, eu disse, cara, como é que eu vou fazer essa reforma íntima? Se eu começar pelo problema mais difícil, aquele que eu mesmo nego, eu não vou vencer nunca. Então eu preciso começar pelo mais fácil de ser vencido. E eu enxerguei que a maneira mais fácil de eu começar essa minha reforma íntima era combatendo palavrão, uma linguagem chula, uma linguagem vulgar. Foi fácil e não está sendo fácil, porque em algum momento que eu me descuido, alguma palavrinha ainda sai. E por isso que o Cristo falava, orai e vigiai sem cessar. Porque no momento que você ficar invigilante, nós estamos rodeados por espíritos zombeteiros, involuídos, trevosos. Eles vão nos insuflar naquilo que nós carregamos dentro de nós. E aí a gente bota para fora e aí depois a gente vê, pô, mas eu escorreguei de novo na casca da banana. Escorreguei de novo, escorreguei de novo. Então, esse errar, acertar e errar novamente, ele nos possibilita que cada vez nós ficamos mais vigilantes. Até um ponto, ao longo das reencarnações, nós possamos nos tornar espíritos perfeitos, que significa que não erra, nunca, como Jesus Cristo. Jesus Cristo era um espírito perfeito, ele não errou, ele não erra. Só que para ele chegar lá, ele teve que passar por muitas reencarnações. E ele também, ao longo das suas reencarnações, também errou. E por isso que ele nos ama tanto e nos compreende. Porque ele sabe o que é essa jornada, o que é essa caminhada do espírito imortal. E Jesus nos compreende sem que nós precisamos falar alguma coisa. Porque ele conhece a caminhada, ele conhece o caminho, ele conhece a jornada. Ele sabe como é difícil estar aqui na carne. A gente quer fazer o bem e vem alguém e me insufla, me estimula a justamente fazer o contrário. E aí depois a gente, no silêncio da nossa casa, no silêncio do nosso quarto, a gente percebe, putz, eu não devia ter feito aquilo. E acabei fazendo de novo. Então essa é a nossa luta constante. E o Espiritismo nos auxilia para que nós possamos vencer justamente esse combate conosco e não com o próximo. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas, que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Quem teve que reencarnar, por exemplo, na África, num país pobre, passando fome,
passando necessidades de todos os tipos e ainda sendo perseguido e muitas vezes subjugado, escravizado por pessoas que têm o poder na mão, não nasceu de graça lá. Não nasceu lá por castigo. Nasceu lá, como nós lemos anteriormente, porque em outras reencarnações fizeram mau uso daquilo que Deus emprestou. Seja o poder, seja a riqueza, seja a fortuna, seja um corpo físico perfeito, em inteligência, em beleza. Então eles não nasceram lá de graça. Muitos deles que nasceram lá, num país pobre e miserável, pediram para nascer lá, para poderem estarem quites com a sua própria consciência, para a partir dali poderem continuar caminhando com a consciência tranquila e a paz de espírito, de ter pago uma dívida para Deus, por ter usado indevidamente aquilo que Ele nos emprestou. Nós estamos aqui hoje reunidos de graça? Não, não estamos de graça aqui. Não sei dizer porque todos nós estamos aqui, o motivo o que nós fizemos no passado. Mas por algum motivo eu tenho que estar aqui compartilhando conhecimento para que vocês possam encontrar também a paz de espírito, o equilíbrio, a serenidade, a harmonia. Então, aprendemos com a doutrina espírita, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, pela lógica do que acabei de falar, se eu estou aqui compartilhando conhecimento com vocês, eu devo ter feito muita besteira no passado, inclusive para com vocês. E é uma maneira de eu poder resgatar e ter a minha consciência tranquila em compartilhar esse conhecimento. Então, a quem mais é dado sempre será mais cobrado. A quem está em mais elevação teve também muita coisa ruim no passado. Então, se eu fiz muita coisa ruim no passado, eu preciso fazer muita coisa boa no presente e no futuro, para resgatar esse meu passado, como se diz, indevido, né? Peso na consciência. 520. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que a daqueles que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. Pela lógica, com certeza, o espírito protetor de Timbó, ele tem um grau de evolução, falando da nossa cidade. O espírito protetor do Brasil, com certeza, deve ter mais capacidade do que o espírito protetor de Timbó. Porque ele tem mais coisas para administrar, mais pessoas para orientar para o caminho do bem. Ele tem situações para administrar, como os fenômenos geológicos, o clima, a sociedade em si, as crises financeiras, os tumultos, as brigas. Então, tudo isso está sob observação da espiritualidade maior. E o que está acontecendo não está acontecendo para nós por um castigo. Mas o que está acontecendo para nós é porque quer nos encaminhar para que nós possamos enxergar algo melhor em nossas vidas. É um ensinamento. E resumindo, quem conduz o planeta Terra é Jesus. Então, ele tem uma capacidade muito maior que o espírito protetor de Timbó, que o espírito protetor do Brasil. Ele é o governador do nosso planeta Terra. E ele tem os seus ministros. É como uma empresa, como uma organização. Ou o presidente da República, que tem seus ministros, tem os senadores, tem os deputados federais, tem os deputados estaduais, tem os governadores, tem os prefeitos.
Existe uma hierarquia. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. Até chegar ao ponto onde eu tenho o meu espírito protetor. Ou chamamos de anjo guardião, mentor, guia. O nome que nós damos é o que menos interessa. O importante é nós compreendermos o significado disso. 521. Certos espíritos podem ajudar o progresso das artes protegendo os que delas se ocupam? Há espíritos protetores especiais e que assistem àqueles que os invocam, quando eles os julgam dignos. Mas que quereis vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Aqui está falando no caso das artes. Eu quero ser um pintor. Meu sonho é ser pintor. Ou melhor, músico. Eu quero ser músico. Eu começo a estudar. Aprendo técnicas, né? E vou me desenvolvendo. Seja nos instrumentos, seja na voz, né? Eu vou me desenvolvendo. Só que, com que finalidade eu quero ser músico? De poder auxiliar as pessoas através da música para que elas possam encontrar a serenidade, o equilíbrio, a harmonia, nos momentos difíceis da vida, nos momentos de tempestade, ou eu quero ser músico para ser idolatrado, visto como um deus da música, como alguém importante, simplesmente para satisfazer o meu ego. E aí a espiritualidade que consegue enxergar em nós o que nós carregamos dentro de nós e que muitas vezes nós escondemos de nós mesmos, ela pode me auxiliar nesse processo para que realmente eu possa crescer como músico, levar a música a pessoas que elas possam se harmonizar e, lógico, a fama e a riqueza material é uma consequência muitas vezes, mas ao mesmo tempo ela também se torna uma prova difícil para que a minha vaidade, o meu ego não me derrube lá na frente. Ou simplesmente ela pode não me inspirar e intuir e eu começo a formar músicas de baixo calão. Músicas com letras levianas, letras fúteis, que incentivam a promiscuidade, que incentivam a violência, que não trazem nada de bom para a sociedade. É muito fácil identificar na música quem é inspirado pelos espíritos evoluídos e quem é inspirado pelos espíritos involuídos. Essa questão deixa muito bem claro isso. Existem espíritos superiores nas artes, sim. Isso não serve só para a música. Para todas as artes. A pintura, a fotografia, a escultura e outras coisas que não me vêm agora na mente. Então, para que eu quero usar ela? Com que finalidade eu quero adentrar nas artes? Para levar o bem às pessoas e elas puderem se harmonizar e com a arte puderem superar seus desafios diários? Ou simplesmente eu quero me levar e poder ostentar uma fama? Kardec complementa aqui com um comentário. Os antigos fizeram divindades especiais. As musas não eram outras que a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como a designaram sob o nome de Lares e de Penates, os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes
as diferentes indústrias, as cidades, os continentes, têm também seus patronos protetores, que não são outros que os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Cada homem tendo seus espíritos simpáticos, disso resulta que nas coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos para aí são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Em uma palavra, que esses agregados, assim como os indivíduos, são mais ou menos bem rodeados, assistidos, influenciados segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Em toda parte onde as leis consagram as coisas injustas contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus, que afluem, entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio às sarças. Estudando os costumes dos povos ou de toda reunião de homens, é fácil de se fazer uma ideia de população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Para finalizar, vou deixar algo no ar, referente ao que nós acabamos de ler agora, sobre cada nação, cada cidade, cada coletividade, tem os espíritos afins que incentivam a continuar fazendo o que estão fazendo. Por exemplo, nós temos cidades que vivem do carnaval. Que tipo de espírito está influenciando os habitantes dessa cidade? O que o carnaval traz para nós? Moralidade, ética ou coisas negativas? Né? Então, assim, cada sociedade, cada cidade, cada estado, cada país tem as suas coletividades espirituais que as influenciam. Se por um lado nós temos esses espíritos que nos influenciam e nós não concordamos com eles, nós podemos combater esses maus hábitos, essas imperfeições, com a oração. A oração é nossa maior arma, nosso maior poder. Mas não vai acontecer aquilo que nós desejamos. Vai acontecer aquilo que Jesus, como é governador do planeta Terra, pretende dar a cada um. Pretende realmente que aconteça para cada um. Né? Então, Jesus sabe o que nós queremos, mas Jesus também sabe o que nós necessitamos para passar e para ter. Porque tudo faz parte do progresso da sociedade, o progresso nosso individual, pessoal, no sentido de moralidade e ética. E é por isso que nós estamos aqui reencarnados nesse planeta, passando pelo que nós temos que passar. Muitas vezes não concordamos, mas é necessário passar por isso, para ver se nós vamos desenvolver também a paciência, a perseverança, a fé, né? Então, isso aqui é temporário. Nós estamos aqui em Timbó temporariamente, durante um período. Quando nós desencarnarmos, nós vamos nos afinizar com aquilo que nós buscamos a nossa vida inteira.
Buscamos coisas boas ou buscamos coisas ruins? Buscamos a moralidade ou buscamos coisas levianas? Buscamos coisas fúteis? É isso que nós vamos colher como espíritos imortais. Se nós queremos aprender, nós vamos nos conectar a mestres e professores que possam nos ensinar. Mas se eu não quero aprender, eu vou estar me conectando a espíritos preguiçosos, ociosos e semelhantes. Obrigado pela paciência, a tolerância de vocês. Eu passo a palavra para Durli. Pode ser, Durli? Vamos baixar Abaixar a luz. Abaixar a luz e botar. Queremos agradecer, então, pelos estudos, que todos nós possamos colocar alguma coisa em prática de tudo que aqui hoje ouvimos, através dos estudos das obras, que com certeza aprendemos alguma coisa para nós melhorarmos para a nossa evolução. E agora, então, nesse momento, nós vamos fazer a última parte, dividida em duas, que seja a irradiação e depois vamos ter o passe coletivo. O passe, no momento a gente está fazendo aqui na sala, não estamos fazendo a fluidoterapia devido à pandemia, que todos sabem que a gente não tem como se aglomerar em ambientes pequenos, né? Então, a gente momentaneamente vamos continuar fazendo o passe aqui dentro. Nessa irradiação, só vou dar uma pequena explicação. Vocês colocaram os nomes no caderno, né? Que seria, para quem está pela primeira vez aqui, nós vamos irradiar, então, por essas pessoas. Por que nós vamos irradiar juntos? Porque todo mundo vai dar o seu melhor, todas as nossas mentes vão estar unidas para realmente passarem amor e vamos passar essas energias muito boas, né? Ok? Então, vamos lá. Então, nesse momento, nós vamos, então, iniciar a irradiação, que é o nosso trabalho de amor aqui do Siama, aonde nós vamos fazer uma corrente imaginária, nos dando as mãos, imaginando que cada mão nossa é um elo nessa corrente. Juntamente vamos abraçar também, os bons espíritos também estarão junto nessa corrente. As mãos, fazendo um elo ainda maior, uma corrente muito maior. Nessa corrente nós vamos depositar muito amor, tudo que é de bom que nós podemos doar. Vamos irradiar com bálsamo curativo. Vamos irradiar com energias boas. Vamos irradiar, de fato, com as luzes, a luz da esperança, a luz do amor, a luz da cura. Vamos nós agora, então, nesse momento, com a corrente formada, vamos começar a irradiar. Vamos, primeiramente, irradiar para todos os nomes que estão escritos no nosso caderno da irradiação. Porque os bons espíritos, enquanto que a gente estava fazendo os estudos, eles já deram uma olhada no caderno, já observaram os nomes e também eles já sabem qual é a necessidade de cada um inscrito ali, seja reencarnado ou seja desencarnado.
Reencarnados somos nós, que estamos dentro de um corpo físico, e desencarnado são os nossos irmãos que já deixaram o corpo, que já fizeram a passagem, que já partiram. Então, vamos então lembrar, se alguém não colocou algum nome ali dentro, mas sabe que alguém está passando por alguma dificuldade, ou cada um de nós, se estiver passando por alguma necessidade, que está passando por alguma situação, uma prova mais difícil, que sabemos que estamos num país, no planeta Terra, é de provas e expiações, aonde todos nós temos os nossos desafios, e que cada um, às vezes, se torna, um pouquinho difícil, e com isso vamos irradiar para todos. Com esse amor, vamos pedir aos bons espíritos para que auxiliem nessas dificuldades que cada um esteja enfrentando. Vamos pedir também pelos nomes do caderno que cada um escreveu ali. Vamos irradiar muito amor, muita tranquilidade. Vamos desejar, de fato, tudo que é de bom para esses nossos irmãos. Como também vamos agora irradiar para os desencarnados, os que estão escritos no caderno, como também aqueles que a gente de repente está se lembrando nesse momento, que acabaram de desencarnar, os que já desencarnaram por mais tempo e os que já estão muito tempo desencarnados, mas ainda não compreenderam a sua nova realidade e que ainda se encontram aqui na crosta da Terra. Vamos pedir para que eles observem ao seu redor, está o seu anjo da guarda, o seu mentor, que eles possam ser orientados para que possam deixar a crosta da Terra e voltar à nossa terra, da onde todos nós viemos, e um dia nós vamos voltar lá, que são as esferas espirituais. Claro, sempre lembrando que ao voltarmos para lá, cada um vai conforme a sua vibração. Então vamos também nesse momento, como é a Semana da Pátria que nós comemoramos aqui na Terra, vamos pedir mentalmente para os bons espíritos, para Jesus, que é o governador desse planeta, que os nossos governantes possam ser iluminados, que essa luz possa abrir a mente, canalizar essas energias que estamos enviando também aos nossos governantes, para que eles possam governar esse nosso país tão amado, tão sofrido ao mesmo tempo, que eles possam governar cada vez melhor, para que todos nós possamos ter fé e esperança de dias melhores. Vamos também aproveitar, irradiar pelos hospitais, pelas UTIs, aonde se encontram muitos dos nossos irmãos com a Covid. Vamos irradiar muito amor a eles. Vamos irradiar saúde, bem-estar a todos e uma breve recuperação. Vamos jogar nessas UTIs essas cores, esse bálsamo de cura, para que
eles possam sentir uma melhora, esperança, possam sentir a passagem do nosso amor, dessa corrente. Como também queremos irradiar a todos os seres desse planeta, em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer situação, que todos possam sentir esse momento de paz e de amor. E agora, nós vamos então convidar os médiuns dessa casa, os nossos obreiros, e vamos agora em seguida, então, fazer o nosso passe. Cada um aqui presente imagina recebendo as energias do mundo espiritual, porque os obreiros dessa casa e os médiuns são apenas instrumentos do mundo espiritual nesse momento. Vamos se preparar então para receber os fluidos, as energias. Cada um vai mentalizando, elevando o seu pensamento a Jesus, a Deus, que todos possam receber de acordo com a sua necessidade, que todos possam sentir essas energias que estamos recebendo. Se alguém sentir alguma enfermidade, que esteja com alguma enfermidade, imagine-se envolvido. Imaginem-se envolvidos nessas energias. Sintam-se medicados. Sintam-se abençoados pelas energias dos bons espíritos. Queremos agradecer por esse momento. Queremos agradecer por tudo que aqui aconteceu, desde o início que todo mundo aqui adentrou, onde os bons espíritos já fizeram os seus passos em muitos de nós, nos auxiliando na saúde. Que a paz continue com todos, que essas energias possam permanecer com cada um. Que assim seja. E para encerrarmos, então, vamos pedir que cada um possa sair daqui muito melhor do que aqui adentrou, levando essas energias gostosas, essa paz para os seus lares, para os seus ambientes de trabalho. Que todos tenham uma boa semana. Que assim seja.